Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, deixa eu posicionar melhor o microfone aqui. É, existe uma dúvida que é muito recorrente entre a maioria dos estudantes que estão na área de química, química industrial, processos químicos, engenharias, que é a consulta às tabelas. Então, para tentar ajudar vocês a resolver esse problema de como é que eu sei qual tabela eu vou consultar? Esse é o ponto número um. Sempre o pessoal tem dúvida. Então, eu vou pegar aqui um exemplo do livro do Shapiro e vou tentar esmiuçar para vocês um pouquinho. Porque às vezes está no livro, a gente vê, mas não entende muito bem, falta uma explicação, né, uma coisa a mais. Vou tentar mostrar para vocês como é que faz. Certo? Se liga só. Deixa eu colocar aqui na tela, tá lá. Olha só esse exemplo. Ele fala que vai agitar água a volume constante, tá? Então ele pega um tanque isolado e rígido com um volume de 10 pés cúbicos, ou 0,28 metros cúbicos, que contém vapor de água saturado a 212 graus Fahrenheit, ou 100 graus Celsius. A água é rapidamente misturada até uma pressão de 20 libra-força por polegada quadrada, ou 137,9 kPa. Uma pressão que está um pouquinho acima da nossa pressão atmosférica. Lembrando que a nossa pressão atmosférica é na casa de 101,3 kPa. Então está pressurizado isso. Então determinar o estado final em Fahrenheit e o trabalho realizado durante o processo em BTU. Eu não vou nem me deter com o cálculo. Eu só quero usar esse exemplo para te mostrar como é que a gente faz uma análise da tabela. E eu já trouxe a tabela 2 aqui para você. Antes de qualquer coisa, porque eu preciso que você veja alguns valores, e aí eu te dou até um momento para você pegar um papel e caneta, dar um pause. Pega o papel e caneta para você anotar alguns valores que são importantes aqui nessa tabela, tá certo? E onde é que começa o trabalho de interpretação usando a tabela, tá bom? Primeiro, ele me fala que contém vapor de água saturado. Essa é a primeira informação que eu guardo, é o vapor de água saturado. E está numa dada temperatura. Então, qualquer tabela que eu for olhar, a minha primeira entrada da tabela deve ser temperatura. Então, veja que aqui a minha primeira entrada da tabela, de fato, é temperatura. Tá aqui, ó, temperatura. É a primeira entrada dessa tabela. Tá certo? A primeira coluna. A gente chama de primeira entrada, a primeira coluna. Tá certo? Depois vem pressão, volume específico, energia interna, entalpia, entropia e por aí vai. Tá certo? Então, ao você olhar para essa tabela, eu queria que você guardasse essa informação. Ó. Contém vapor de água saturado e uma dada temperatura. Então, são essas informações que você tem que levar em consideração para saber qual tabela você vai consultar. Aqui, você veio com a tabela de propriedade de água saturada, líquido, vapor. Tá certo? Lembre-se, não existe vapor de água se não houver água líquida. A água começou líquida e aí passou para o vapor, entendeu? O comum é de você achar a água, né, na nossa pressão, na nossa temperatura ambiente aqui, a água no estado líquido. Então, para você gerar vapor, você tem que fazer alguma coisa, tem que aquecer, tem que pressurizar, fazer alguma coisa, tá bom? No caso aqui, eu já fui atrás da temperatura no valor que ele me deu, 212. Então, eu vou bem aqui na tabela, ó, cadê? Tá aqui a tabela. Eu vou atrás do 212 aqui, ó, que é a minha temperatura. Aí eu já vejo todas as propriedades, ó. A pressão que ela tá, ó, 14,70 libra-força. Tá certo? Então, começou na pressão mais baixa, 14,70, e ele vai subir até 20. Foi isso que ele falou no exercício. Mas calma. Outra propriedade, ele falou que o volume específico da água. Veja que o volume específico da água no estado líquido, certo? Que ele chama de VF, tem um valor. O vapor saturado tem outro valor. E é esse valor aqui do vapor saturado que nos interessa. Então isso aqui é importante você anotar. Tá certo? Porque nós estamos trabalhando com vapor de água saturado. Quando eu falo que é vapor de água saturado, é importante essa interpretação, porque eu estou tratando de puramente vapor de água. Sabe quando você está saturado de uma situação?
tá, né? Saturei, porque você está cheio daquela situação. Então, no caso aqui, o ambiente, né, o tanque rígido tá cheio o quê? De vapor de água, certo? Não tem água líquida nesse tanque, tá? Então, você vai trabalhar com o saturado aqui. E aí você tem também aqui a energia interna, que é importante, porque ele pede lá no exercício para calcular o trabalho realizado. E você depende da energia interna, tá bom? São duas informações importantes aqui, mas eu vou me ater inicialmente à interpretação da tabela. Como eu te falei, eu não vou resolver o exercício todo. Só quero que você entenda como faz a leitura da tabela. Então, as informações importantes até agora são: primeiro, o dado que ele me deu no enunciado. Ele fala de temperatura. Então, a primeira coisa que eu vou procurar na minha tabela é temperatura. E por que é que eu procurei a tabela de vapor saturado? Porque eu estou trabalhando somente com água e água saturada, no equilíbrio líquido-vapor. Tá certo? Depois eu vou atrás das informações a respeito desse sistema na temperatura que ele me deu, 212 graus Fahrenheit. Eu tenho uma pressão, eu tenho um volume específico do vapor e eu tenho energia interna, porque vai ser importante depois lá no fim. Se você precisasse de entalpia e entropia, também você iria consultar aqui essa tabela. Mas, uma vez que você já anotou esses valores, eu queria que você tentasse entender o que está acontecendo, certo? Então, aqui tem um desenho de um tanque com água, certo? Com esse vapor de água, e ele está fazendo essa mistura, certo? Essa pá aí, ela vai fazer com que essa pressão aumente, tá bom? É isso que está acontecendo. Então, se você fosse desenhar, né, num exercícios assim, a gente sempre parte de um modelo de engenharia. E no modelo de engenharia, além de consultar tabelas, você tem que tentar prever um desenho para aquela situação. Tá certo? Então eu tenho um tanque isolado, aí você desenha a fronteira ali, né? Que ele está isolado, então não vai ter perda de temperatura. Tá certo? Ele tem um volume X aqui, que é rígido, ou seja, esse volume não muda. Outra coisa, se o volume não muda, a massa também não muda. Isso é importante. Se massa e volume permanecem o mesmo, quer dizer que algumas propriedades você vai poder permanecer em igualdade durante o processo inteiro. Isso é muito importante, facilita muito na resolução do exercício. Então, essa é outra informação muito importante. Tanque isolado e rígido me diz que a massa não muda, ou o número de mols, e o volume permanece constante. O volume total do tanque, né? O volume total do tanque. Beleza, isso aqui é uma coisa. Outra coisa importante é o que? São os dados que ele forneceu. Ele nos forneceu uma pressão de 20 libra-força por polegada quadrada. E aí você já pode fazer essa conversão para quilopascal. Ele já te deu essa dica como é que faz. A gente vai ver daqui a pouco da onde é que surgiu esse valor de pressão de 14,7. Lembra da tabela anterior? Você precisa dela para achar esse valor 14,7. Você viu lá, em 212, né? Em 212, a pressão é de 14,7. Tá certo? Então, você saiu, bem dizer, da pressão atmosférica e pulou para uma pressão maior, 137. Você saiu de 101, foi para 137. Você pulou de 14,7, foi para 20. É isso que ele fez. Tá certo? E ali ele faz uma outra conversão de unidades, que é de Fahrenheit para graus Celsius. Aí você já está mais calejado de fazer. Tá bom? Aí olha só. Graficamente, como é que isso acontece? Esses diagramas são interessantes porque o primeiro diagrama aqui, que eu vou marcar aqui para você, esse primeiro diagrama aqui, certo? Vou falar o número 1 aqui. Esse primeiro diagrama, ele está conversando com você sobre o processo. Veja que existem linhas que são cheias, certo? E tem uma linhazinha tracejada aqui com a seta. Isso tem um significado também. A linha cheia seria a curva do processo ideal, certo? Abaixo dessa curva, entenda, abaixo dessa curva, duas fases vão coexistir, líquido e vapor. Além dessa curva, ou seja, parte de fora, ou você só tem líquido ou você só tem vapor. Tá certo? Aí é outro assunto. Mas, veja que ele saiu do ponto 1, que você está vendo aqui, que é a condição inicial dele, e saltou para uma outra temperatura. Através de quê? Através do aumento da pressão, porque ele falou que a água era rapidamente misturada
até uma pressão de 20 libra-força. Certo? Então essa água misturou lá, a pressão subiu, foi até 20. Que temperatura atingiu? Não sei. Veja, a primeira temperatura é 212. Então essa linha aqui, que ele começou a traçar, até chegar no ponto 1 aqui, é um isotermo. Lembra? Você está no diagrama PV. Qualquer linha que passar aqui, nesse sentido, atravessando o gráfico, né, seria um isotermo. Certo? Então, do ponto de vista ideal, essa isoterma vem, tá certo? Essa temperatura vem até bater aqui nesse ponto 1. Nesse ponto 1, eu tenho um processo assim quase estacionário, de que a fase líquido-vapor está em equilíbrio com o vapor. Certo? É isso que está acontecendo. Nessa dada pressão aí de 14, ou seja, a pressão atmosférica. Tá? Então, a 100 graus Celsius, de fato, né? Eu digo 100 graus Celsius porque é o 212, né? 212 é 100 graus Celsius. Então, de fato, a água entra em ebulição a 100 graus Celsius. Então, existe um equilíbrio líquido-vapor e líquido, né? Você tem a água líquida e tem o vapor. E tem ali o meiozinho, onde as moléculas de água estão em equilíbrio entre a fase líquida e a fase vapor. É muito bonito isso daqui, né, de entender. Se você prestar atenção, é isso que o diagrama está dizendo. E aí, quando você aumenta a pressão desse sistema, você, subiu um pouquinho mais. É óbvio que a quantidade de líquido aqui já vai diminuir. Você vai favorecer muito mais o vapor. Só que você saltou para o ponto 2, que não está numa condição ideal, certo? Porque se ele estivesse na condição ideal, ele estaria em cima da curva. Só que a linha tracejada, ela está indicando para você o caminho que foi percorrido, não o caminho ideal percorrido. Tem essa pequena diferença, tá certo? Então, a linha tracejada aqui, ela está dialogando com você sobre isso. Sobre sair de um ponto e ir até o ponto 2. Embora esse ponto 2 não esteja na curva ideal. Porque a nossa segunda isoterma está passando lá em cima. Tá certo? Então quer dizer que, olha, esse volume que eu observo, ele já não é um volume ideal ali, não, cara. Esse volume é diferente um pouquinho. Entendeu? E mais do que isso, lembre-se, as paredes do tanque têm um volume rígido. Então quer dizer que o volume da minha fase líquido-vapor é equivalente ao meu volume final. Olha que facilidade que você tem. Isso é uma facilidade, gente. Anota isso daí. Isso é uma facilidade. Você facilitou o processo. Você está no mesmo volume. Veja que o volume no ponto 1 ele é equivalente ao volume no ponto 2. Tá certo? Então, isso é uma facilidade. Por quê? Porque as propriedades que você tem desse sistema, certo? Volume específico, temperatura, pressão, são propriedades que são intensivas. Ok? Ok. Massa e volume, que seriam as propriedades extensivas, não variam. E isso é ótimo, porque você consegue sustentar os mesmos valores durante o cálculo inteiro. Tá? Isso é uma informação que está inerente à leitura do gráfico. Por que eu estou lendo o gráfico? Porque daqui a pouco você vai ver que para a gente acessar a próxima tabela e tentar começar a resolver o problema, a gente precisa entender o que está acontecendo graficamente. É um modelo de engenharia, pelo amor de Deus. Tá certo? Então você saltou aqui para a temperatura 2. Aí você diz, beleza. Se você fosse analisar no diagrama de temperatura em função do volume, essas curvas aqui, as linhas cheias, né, que esse gráfico número 2 aqui, que eu vou colocar, 2 aqui, esse 2 aqui, você teria o processo que essa linha cheia indica as pressões, né? As pressões em que isso ocorre, certo? Então você tem a curva indicando uma pressão que varia e você tem nas linhas horizontais aqui, ó, você tem uma linha horizontal aqui e outra linha horizontal aqui. Essas linhas horizontais indicam a temperatura, as isotermas que você viu no gráfico 1. Você só transpassou de um gráfico para o outro. Isso é muito legal, tá bom? Então quer dizer que na isoterma 2 eu estou em outra pressão. Óbvio, né? Se você aumentou a pressão, a temperatura também vai aumentar. Se você diminui a pressão, a temperatura também diminui um pouco. Só que você saiu do ponto 1 para o ponto 2. Então,
Idealmente, a sua isoterma passaria ali embaixo. Só que no real, essa isoterma está passando aqui, ó, nessa linha aqui da temperatura 2. Tá certo? Esse é o barato de fazer a análise do modelo de engenharia. Tá? Aí, olha só. Voltando à nossa leitura. A água é rapidamente misturada até uma pressão de 20 libra-força por polegada quadrada. Para eu determinar a temperatura final desse processo, ora, eu preciso agora de analisar uma outra tabela. Porque eu vou analisar uma tabela de água saturada, certo? De água saturada, levando em consideração o quê? A minha entrada de pressão. Veja que nessa tabela aqui, que eu trouxe de volta, o que nos interessava era a entrada de temperatura, para pegar o valor de pressão inicial e de volume do vapor. Então, a única coisa que eu vou carregar dessa primeira tabela é esse volume, porque eu vou ter que agora olhar uma tabela que a entrada seja pressão, porque ele está me dando um valor de pressão. Tá certo? Então, na minha próxima tabela, eu vou atrás agora de uma entrada, colocar uma flecha aqui, uma entrada que seja de pressão. Tá certo? Porque esse vapor está superaquecido. Se você lembrar do gráfico, por isso que o gráfico te ajuda, o diagrama. O diagrama te ajuda a entender que você está numa temperatura acima, numa região onde eu tenho um vapor superaquecido. Aí você diz, não, beleza, cara, agora sim. Aí você precisa ter em mente aí o diagrama de fase, aquelas coisas todas. Como a minha entrada de pressão, eu disse, beleza, tá aqui, ó, 20. Já tem, né? Já facilitou um bocado. Agora, essa tabela aqui está dizendo o que para mim? Que nessa pressão de 20, a temperatura de saturação é 228. Então, o primeiro valor que eu estou vendo aqui, ó, onde tem SAT, é 228 Fahrenheit. Certo? No entanto, eu trouxe um valor de volume. Lembra? Tinha um valor de volume. Quanto que era o valor de volume? Vamos olhar aqui. 26,80. Então, nessa minha pressão de 20, eu preciso achar na coluna do volume aqui, ó, coluna do volume, que eu estou destacando, eu preciso achar o valor de 26,80. 26,80 aparentemente está entre esses dois valores aqui. Tá certo? Está entre esses dois valores aqui. Está entre 400 e 500. Aí o que eu vou fazer? Uma interpolação. Eu vou interpolar para achar qual é a minha temperatura de saturação. Certo? Ou a minha temperatura de saturação não. Qual vai ser a minha temperatura na pressão de 20? Por quê? Porque eu tenho já o valor do meu volume. O valor do meu volume veio de onde? Veio da tabela anterior. 26,80. Então eu vou encaixar o meu 26,80 entre o 25,43 e o 28,60. E a minha temperatura vai estar aqui, ó, o valor de X aqui. Certo? Vou calcular um X aqui. E aí vou achar a minha temperatura, onde a minha pressão final é 20 libra-força por polegada quadrada. Então, a análise das tabelas ela é feita nesse sentido. Certo? Às vezes não é trivial, porque você precisa ter uma visão melhor do diagrama de fases. Tá certo? Você precisa ter uma clareza a respeito do que é o diagrama de fases, para você poder fazer um desenho bom e poder chegar no diagrama PV interessante e saber em que fase, em que ponto da água você está analisando. Beleza? Eu espero que isso aí tenha ajudado vocês e com os exercícios que vocês já vêm resolvendo, eu acredito que vocês vão olhar agora com outros olhos. Eu espero que ajude bastante. Valeu!